Muito bom dia a todos. Tenho de dizer-vos que sinto-me tão pouco capaz para falar sobre este assunto. É enorme o peso da responsabilidade. É uma carga pesada para levar, mas creio que com a ajuda de Deus e com as orações dos meus irmãos, à montanha eu subirei se tu orares por mim. Pelo que tenho falado com alguns irmãos, este é um assunto do qual se calhar ninguém quereria falar. Estariam mais à vontade de falar sobre o namoro, ou sobre o casamento, ou até sobre qualquer outro assunto dispensacional mais profundo. Daqueles mesmo muito particulares nas Escrituras, que se calhar, se falarmos entre nós, só para aí 2 ou 3 é que perceberão de que é que estão a falar. Talvez tivesse mais à vontade para falar sobre um assunto desses. Mas é um assunto delicado, difícil, e acho que só quem nunca tenha passado pela experiência de ser pai ou ser mãe é que pode dizer que sabe tudo, que tem as respostas a todas as perguntas, fórmula mágica para ser bem-sucedido enquanto pai. Como alguém dizia, eu era o pai perfeito, até que tive filhos. Este é um assunto muito delicado porque a forma como nós, pais, agimos para com os nossos filhos pode ter efeitos profundos e duradouros neles. E é importante que tenhamos esta consciência. A forma como nós nos comportamos, como agimos para com eles, pode e terá efeitos duradouros nas suas vidas. Irei direcionar a minha exposição mais para aqueles que estão a criar filhos ou para aqueles que tencionam vir a ter filhos. E depois, se houver algum assunto que não tenha abordado, também por falta de tempo, ou porque não me tenha ocorrido falar deles, estejam à vontade nas perguntas e eu procurarei responder da melhor forma. Eu queria começar por falar de algumas verdades que acho que são importantes que nós tenhamos consciência. Por vezes, na azáfama do dia-a-dia, podemos esquecer de algumas destas verdades que são quase que uns axiomas. Verdades fundamentais e que toda a gente deve ter bem consciência delas, porque se não tiver, ou se agir como se elas não fossem verdades, poderá ter sérios problemas nas suas vidas. Eu comecei com 2 ou 3 e depois, quando dei por elas, já estava em 7. Achei que o 7 era o número indicado para parar. Em primeiro lugar, nós devemos compreender, enquanto pais, que os nossos filhos nascem em pecado. Diz o salmista David, no Salmos 51:5, eis que em pecado fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Devemos ter consciência de que são pecadores e que vivem num mundo dominado pelo pecado. Num mundo amaldiçoado pelo pecado. E por isso, devido à sua natureza e o meio em que estão, a obediência e o bom comportamento não vêm dentro do pacote do filho. Vem um filho, nós gostaríamos que viesse incluído, incorporado, o bom comportamento e a obediência. Mas não vem. Gostávamos também que viesse, juntamente com a obediência e o bom comportamento, o botão de desligar, mas não tem. E às vezes, cuidado com os botões que nós inventamos para desligar. Inventamos os desenhos animados, os jogos, para ver se não é bem desligar, mas fica ali no modo de hibernação. Estas criaturas lindas que Deus nos dá são afetadas pelo pecado e elas conseguem ser más, enganadoras, respondonas, manipuladoras, birrentas e profundamente desagradáveis por vezes. É o pecado a agir nelas. E ninguém precisa de as ensinar a ser dessa forma. Elas já nascem assim. Alguém fez esta lista, que eu achei muito interessante, de evidências do pecado original na vida da criança. Primeiro ponto. Se eu gosto disto, é meu. Se está na minha mão, é meu. Se eu posso tirar da tua mão, é meu. Se estou a fazer ou a construir alguma coisa,
Todas as peças são minhas. Se eu vi primeiro, é meu. Se estás a brincar com algo e o pousas, torna-se automaticamente meu. Se está partido, é teu. Isto são características que qualquer criança pequenina, nós vemos elas desta forma. É o pecado a trabalhar nas suas vidas. E nós temos de combater isto. E não é com legislação, não é com educação, por muito boa que ela seja. E é preciso que nós tenhamos consciência, é apenas pela regeneração do Espírito Santo. Só através do novo nascimento é que a criança pode ultrapassar o domínio do pecado. Não é de outra forma qualquer. Não é com uma educação muito rígida, não é com legislação severa. Sei lá, é apenas pelo novo nascimento. Explica lá isso. Novo nascimento. É bem importante que falemos, porque todo ser humano nasce desta forma. Todo ser humano, mesmo aquelas pessoas que nós possamos dizer, é muito boa pessoa. Nasceu afetada pelo pecado. É pecador por natureza e por prática. E por isso precisa de uma nova natureza. Esta nova natureza apenas Deus a pode conceder. Os tais poderes mágicos de que o nosso irmão Simão falava, por assim dizer, é o Espírito Santo na vida das pessoas. E Deus quer dar esse dom a todas as pessoas. Todo ser humano nasce em pecado. E o pecado afasta-o de Deus. E o homem, por muito boa pessoa, entre aspas, que seja, não se pode reconciliar com Deus por si mesmo. Apenas através do único mediador que Deus escreveu, que é o Senhor Jesus Cristo. Há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E o Senhor Jesus Cristo, quando deu a sua vida ali na cruz, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E agora, qualquer pessoa que olha para a cruz e percebe que ali na cruz o seu pecado foi... Deus lidou com o seu pecado daquela forma, através da morte do Senhor Jesus Cristo, através da sua ressurreição, todo aquele que deposita a sua fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, nasce de novo, é regenerado e pode viver agora de forma a agradar a Deus. E pode ter a certeza dos seus pecados perdoados. Pode ter a certeza de uma nova vida. Isso é a coisa mais importante. Porque se não tivermos isso, não temos nada. Podemos ter os filhos mais maravilhosos do mundo. Mas se nós estamos perdidos, se não confiamos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, em vão trabalharemos neste mundo, em vão educaremos os nossos filhos, porque partiremos e estaremos para sempre perdidos. E o que tivermos feito fica aqui, pode ficar para os nossos filhos. Mas depois eles partem também e vão para um lugar onde Deus não está. E onde Deus não está é o inferno. Por isso, fica este aviso solene e obrigado pela observação. Eu talvez não fosse falar de uma forma tão incisiva, mas é importante que toda a gente perceba que Deus quer mesmo. E Deus quer tanto que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que um dia todos os que aqui estão, e não só os que aqui estão, mas em particular tu que estás aí sentado, um dia estejas naquele grande evento para o qual ninguém vai falhar, que é o arrebatamento. Quando Deus vier buscar os seus, pôs levar para si para sempre. E Deus quer que tu estejas lá. Deus quer que tu estejas lá e que estejam os teus filhos também. Fiquei muito contente por ver aqui estas crianças, incluindo o meu filho. Eu gostava tanto que eles também estivessem nesse ajuntamento. Gostava mesmo. Mas nós, pela nossa experiência de crentes, já de algum tempo, percebemos que, infelizmente, há alguns que não querem, não desejam esta fé que os seus pais professam. Mas nós lá chegaremos. Mas Deus quer que todos os homens se salvem, Deus quer que tu te salves, e Deus tornou as coisas simples. Mais simples é impossível. O Senhor Jesus Cristo fez tudo, agora querer somente. Segunda verdade, eu tenho aqui muitas verdades para falar, e eu estou a ver esse roubo há algum tempo às perguntas e respostas, que é para dizer, olhem as horas, não dá. Ora bem, segunda verdade, primeira verdade, os nossos filhos nascem em pecado. Segunda verdade, a família é uma das áreas privilegiadas de ataque do diabo. Porque as igrejas são constituídas por famílias. E se o diabo conseguir minar, destruir as famílias,
tem o seu trabalho mais facilitado. E tem conseguido. Tem conseguido destruir o conceito de família. Família, a ideia de Deus para a família é pai, mãe e filhos. Hoje, se calhar, eu poderia estar aqui a enumerar talvez 20 tipos de famílias diferentes. Sem grandes dificuldades. Duraria algum tempo, só mãe e filhos, só pai e filhos, a mãe e o padrasto e filhos, a mãe e o companheiro e filhos, a mãe e o namorado e filhos. Dezenas. Não é esse o plano de Deus para a família. O diabo já conseguiu, por exemplo, em relação ao casamento, já conseguiu tirar da definição de casamento até que a morte os separe. Já tirou. Já conseguiu. O divórcio permite. Não se dão bem. Cada um para o seu lado. Conseguiu tirar o facto de que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Já saiu. Já não é preciso ser, o casamento já não é preciso ser uma união entre pessoas de diferentes sexos. Já não é preciso. Através do casamento homossexual, conseguiu isso. Deus já não é tido nem achado pela maioria. Se nós dissermos a alguém que devias casar, alguém está junto, e encontra-se cada vez mais vezes isso, até começa a entrar no meio dos crentes professos. Não se casam, juntam-se. É igual. E cuidado quando o discurso dos descrentes começa a entrar para nós. Para dentro dos crentes. Cuidado. Muitos já nem sequer se querem casar, querem apenas juntar-se. Não há compromisso verdadeiro entre as pessoas. O diabo está a conseguir destruir a família. Mas nós temos de ser este bastião. Este último reduto. Os irredutíveis quitacondenses, os irredutíveis fontanhenses, os irredutíveis espinhenses, os irredutíveis, o que é que seja, que não se deixam vergar perante estes ataques do diabo, porque ele vai continuar a caçar, a andar em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E já que ele não nos pode tocar a nós, que somos filhos de Deus, ele vai tentar roubar-nos os nossos filhos, para que sejam seus filhos, filhos do diabo e não filhos de Deus. Isso vai causar-nos certamente profunda tristeza e um grande revés na nossa caminhada e até no nosso testemunho cristão. A natureza humana, o diabo, o mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos, este mundo não é para crentes. Está em total inimizade para com Deus. Mas é neste mundo, é precisamente neste mundo que está em total rebelião para com Deus, que nós temos de educar e criar os nossos filhos. E é deste mundo que nós temos de os proteger. Porque ele irá tentar seduzir os nossos filhos, afastando-os de Deus. E a decadência neste mundo tem surgido a um ritmo galopante. Coisas que eu há 10 anos pensava impossível. Eu há 10 anos pensava impossível, algum dia no nosso país, passar a lei do casamento homossexual. Nunca pensei. E, infelizmente, eu tenho de criar o meu filho num mundo onde a homossexualidade é normal. O casamento homossexual é normal. Se calhar a minha sorte é que, apesar disto depois ser divulgado na internet, não vai ser ouvido por muitas pessoas. Mas alguns pregadores do Evangelho estão a ter problemas por falar contra a homossexualidade. Que é uma aberração aos olhos de Deus. É imoralidade. Já não se pode falar. Eu sou do tempo em que se alguém queria ofender, um rapaz queria ofender outro rapaz, chamava-lhe, desculpa a expressão, chamava-lhe maricas. Hoje chamam virgem. Olha o virgem. Está completamente adulterado. O rumo deste mundo está completamente a caminhar para o abismo. Em termos morais. É neste mundo que nós temos de criar os nossos filhos. E tendo em conta isto que falei anteriormente, a natureza dos nossos filhos, o ataque do diabo e o mundo, os 3 inimigos dos crentes, o mais importante, nós temos de compreender isso. O mais importante na vida dos nossos filhos é o que? Aquilo que eu já falei, é que eles se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
É para aí que nós temos de direcionar as nossas forças. Os nossos esforços têm de ser canalizados nesse sentido. O mais importante não é proporcionar-lhes bem-estar, alimentação, habitação, cuidados de saúde, estudos. Ou como dizia o cantor, a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Não é isso o mais importante. Claro que devemos dar essas coisas todas. Mas o que devemos fazer, nós que temos filhos, ou que queremos ter filhos, é encaminhá-los para a fé redentora que Cristo usou por nós na cruz. Alguns podem estar a dizer que estamos a ser pouco razoáveis, estamos a querer impor a nossa religião, como se fosse uma religião. É uma relação pessoal com o Deus deste universo, com o Criador deste universo, com o Deus que enviou o seu Filho para dar a sua vida por nós. Não é nada uma religião. Alguns poderão dizer que estamos a querer impor a nossa religião aos nossos filhos, que estamos a fazer proselitismo fácil junto deles, fazer-lhes a cabeça para que eles depois não se afastem daquilo. Mas sabem, se nós não fizermos, se fizermos como alguns dizem, depois eu deixo-o escolher quando eu for mais velho. Se nós não os encaminharmos agora, o mundo tratará de os encaminhar na direção errada. E nós compreendendo que o destino eterno, para onde vão depois de morrerem, que é a decisão mais importante que podem tomar nas suas vidas. A decisão mais importante que podem tomar nas suas vidas é decisão por Cristo. É a decisão que vão fazer relativamente a Cristo. Isso é que vai determinar não só os 70, 80, 90 ou 100 anos que possam viver neste mundo, mas vai determinar toda a eternidade. Temos de ter consciência de que esta é a nossa principal missão neste mundo enquanto pais, que é ganhá-los para Cristo. Temos aqui um campo missionário privilegiado, que eles ouvem-nos. Aproveitemos enquanto eles nos ouvem, porque poderá chegar à altura em que eles já não nos querem ouvir. Portanto, enquanto eles nos ouvem, evangelizemos-los. Procuremos ganhá-los para Cristo. Eu estou a ler neste momento um livro, que creio que será um dos últimos livros do James Dobson, que é um autor de referência nesta área. Eu gosto muito do título. Quando vi o nome do autor e vi o título, extraordinário. O teu legado, o maior presente. O maior presente que nós podemos deixar aos nossos filhos é o nosso legado. Mais do que deixar uma grande conta bancária, mais do que deixar uma casa, o que quer que seja, é o conhecimento das Escrituras. É isso que nós devemos deixar. E eu posso ver, ele conta a história dele, e ele não é crente de primeira geração. Os seus pais, os seus avós, os seus bisavós já eram crentes. E este ministério deste nosso irmão, que tanto proveito tem trazido para crentes de várias gerações, é o fruto de várias gerações anteriores, de famílias de crentes que tiveram consciência de que o mais importante que podem deixar para os seus filhos é, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, 3,15, na segunda epístola a Timóteo 3,15, é torná-los sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Isto é o maior presente que nós podemos deixar para os nossos filhos. Devemos também ter bem presente que os nossos filhos são uma dádiva de Deus. E vamos ler, ainda não abrimos as Escrituras, vamos abrir as Escrituras em Salmos 127. Salmos 127, versículo 3. E lemos: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. São uma dádiva que deve ser valorizada, apreciada. E devemos compreender, é importante que compreendamos que os nossos filhos não são nossos. Foram-nos confiados pelo Senhor para que nós os... É um privilégio e uma responsabilidade para que nós os criemos agora na doutrina e a demonstração do Senhor. E esta doutrina e a demonstração do Senhor que irá equipá-los para evitar as armadilhas deste mundo amaldiçoado pelo pecado. E sabem, se nós não fizermos, sabem quem é que vai fazer por nós? Ninguém. Alguém vai tratar de os encaminhar para este mundo amaldiçoado pelo pecado.
Que é um outro aspecto que poucas vezes, uma outra verdade, que é poucas vezes tida em consideração, é que esta dádiva vem acompanhada de grandes responsabilidades e não esperemos só coisas boas. A paternidade e a maternidade não vêm acompanhadas só de coisas boas. Vêm provas e dificuldades, e estas provas e dificuldades podem ajudar-nos a desenvolver as características que Deus quer trabalhar em nós. Quando os nossos filhos testam a nossa paciência, nos enervam, desobedecem, respondem mal ou adoecem, temos uma oportunidade de crescermos enquanto crentes. Deus está a moldar-nos, a amadurecer-nos e a dar-nos a oportunidade de crescermos na sua dependência. Não olhamos para estas birras, estas coisas todas más que eles vão fazendo como algo de bom, mas é uma oportunidade para crescermos também, enquanto pessoas, enquanto crentes. E por último, não é por último, para terminar, por último, para ir a meio. A última destas verdades que eu gostava de falar é que se há alguém que deve ter filhos são os crentes. Pois são os únicos, eu não conheço mais ninguém que os possa criar filhos na doutrina e administração do Senhor e que os possa tornar sábios para a aquisição, tornar sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Não conheço mais ninguém. Por isso nós devemos ter filhos. Todas as outras famílias, por muita educação que até possam dar aos seus filhos, faltar-lhes já sempre a possibilidade de lhes ligar o que é mais importante, o conhecimento da salvação. Eu por vezes comento com os meus colegas que estão mais ou menos na minha idade, na casa dos 30, e costumo dizer, aqueles com quem eu convivo, poucos têm filhos. Às vezes fazemos viagens para cima e para baixo e eu tenho um filho, outro colega tem um filho, pai 5 não tem filhos. E eu digo-lhes, se alguém que deveria ter filhos, são os professores. Os professores, regra geral, também há exceções, têm a formação e capacidades para educá-los. Mas vemos em grandes dificuldades para o fazer, porque o emprego é instável, temos de estar, como no meu caso, tenho de estar longe da minha família, e é o caso deles que têm de pensar como é que eu vou constituir família neste estado. E é triste, é uma tragédia, porque quem é que está a ter muitos filhos? É aquelas pessoas que nem os deviam ter. Pois nós vemos como é que os filhos chegam às escolas, frutos de famílias completamente estruturadas, de pais que não têm tempo para os filhos, ou de mães que têm filhos de pais diferentes, e são estes que estão a ter filhos. Às carradas, sim. Tem muitos. Parece que quanto mais miséria há, mais filhos há. Mas nós, crentes, muito mais. Nós, crentes, que temos esta capacidade, devíamos ter filhos. Devíamos obedecer ao mandamento de Deus. Penso que até é o primeiro mandamento que o Senhor dá. Frutificai e multiplicai-vos. Devemos ter filhos. Somos nós que somos capazes de fazer o trabalho mais importante nas suas vidas. Depois, tal como os professores admiram-se que haja poucos alunos tivessem filhos, não é? E nós admiramos porque é que as igrejas estão vazias. Tínhamos filhos. Na passagem do Salmo 127, já que estão nessa passagem, nós continuamos, no versículo 4 diz: como frechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Bem-aventurado o homem que enche deles, ou seja, das frechas, a sua aljava. Uma aljava dava para levar 12 setas. Mas acho que ninguém deseja esta bem-aventurança das Escrituras. Ter 12 filhos, principalmente as mulheres. Estas são verdades que eu considero fundamentais. Vou só enunciar rapidamente. As crianças nascem em pecado. O diabo ataca-nos impiedosamente. O mundo não é para nós. Eu costumo dizer, eu não sou de cá, nem tenciono ficar por cá. Mas enquanto cá estamos, é neste mundo que nós temos de educar os nossos filhos. Temos de ter consciência que o mais importante é que eles se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É aí que nós devemos apostar tudo.
são uma dádiva de Deus. São uma dádiva também no sentido em que nos permitem crescer no meio das dificuldades, para que Deus usa também as dificuldades para moldar o nosso caráter. E por fim, nós devemos ter filhos. Acho estranho quando um casal de crentes não queremos ter filhos. Alguns que não podem, de facto. E isso é uma pena. É uma pena quando assim não é. Mas o Senhor também tem os seus propósitos e sabe o que faz. E, por exemplo, no caso do irmão Sobral, que muitos conheceram, será que não terá sido melhor para a obra de Deus? Para eles, se calhar não, que eles se calhar até gostavam de ter tido filhos. Mas talvez tenha sido melhor para a obra de Deus, maior proveito para a obra de Deus, o facto de eles não terem tido filhos. Estas verdades são fundamentais, creio eu, e que os pais devem compreender. Por vezes, na nossa carnal compreensão, podemos desviar o nosso foco destas verdades, daquilo que é realmente importante, e arriscamos-nos a lamentar mais tarde a perdição dos nossos filhos. Temos de estar muito focados nesta nossa missão. Meus irmãos, é tempo de estancar esta sangria dos filhos de Deus que não se tornam filhos de Deus. Isto é uma tragédia. Todos nós já vimos vezes sem conta o filme de um casal que tem um filho ou mais e vê um após o outro abandonar os caminhos de Deus. É uma tragédia. É das coisas que mais faz sangrar o nosso coração quando nós vemos isso. Os filhos até seguem os pais até um certo ponto, mas chega a uma altura em que eles tomam a sua decisão, e a sua decisão não é por Deus, é uma decisão, vão atrás da sabedoria deste mundo. Façamos das palavras de Alexander White, um pregador escocês, dizia: ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, dá-nos uma descendência aceitável a Ti. Ó Deus, dá-nos nossos filhos. Uma segunda vez, e por um nascimento muito melhor, concede-nos que nossos filhos estejam juntamente connosco na Tua Santa Aliança. É certamente este o nosso desejo, de todos nós. Somos pais. Vou só contar-vos uma experiência muito recente. Fui há algum tempo a uma igreja e notei um casal que eu não conhecia. Tinha um filho, já crescido, adolescente ou já jovem adulto. E dilacerou-me o coração ver aquele filho. Eu tive a nítida sensação, aquilo não lhe dizia nada. Aquele culto parece que nada lhe dizia. Espero estar enganado. Observei aquele quadro com profunda tristeza, pois parece-me que aquele jovem já está num processo de afastamento da fé dos seus pais. Eu não quero ver a Cláudia e o Lucas a protagonizar este filme. Algum de vocês quer? Eu não quero. É a tragédia maior que pode acontecer. É perdermos os nossos filhos para o inimigo. E temos de ter consciência de que é mesmo perder para o inimigo. Não é, ele até... A vida dele até vai mais ou menos, até tem trabalho, está a ganhar bem... Mas e a sua salvação? A sua alma? Os filhos dele? O que é que será deles? Quem já assistiu a uma prova de estafetas, 4 por 100 metros ou 4 por 400 metros, já se apercebeu que às vezes acontece uma equipa ser desclassificada. Porquê? Porque o testemunho, aquele ferro que eles têm passado uns aos outros, cai ao chão. Raramente, creio eu, nunca vi isso acontecer. Já vi algumas vezes a cair ao chão e até nós que não é nada connosco ficamos destroçados ao ver aquele cenário. Quase nunca acontece uma pessoa a correr deixar cair, sozinho. Normalmente os problemas ocorrem na passagem do testemunho. Quando um vai entregar ao outro e há ali
alguma falha de coordenação, ou um falha, ou outro falha, ou não há ali uma comunicação adequada, o testemunho cai e todo o esforço realizado por todos, até então, cai por terra. É um cenário desolador. Meses de treino desperdiçados por causa de um simples erro. E algo semelhante se passa com a experiência de cristã de muitos. É verdade que há alguns que deixam cair o testemunho enquanto correm sozinhos, fazem naufrágio na fé, mas infelizmente é na passagem de testemunho de pais para filhos que muitas vezes ocorre a falha. Por alguma razão, e nós gostávamos de saber porquê, aquilo em que os pais acreditam parece não fazer sentido na cabeça dos seus filhos. E há uma quebra na transmissão. E é uma tragédia muito maior do que a tragédia daquela equipa de estafetas que ficou desclassificada. Há aqui perdas eternas a registar. Não apenas aspirações desportivas que caem por terra. E a acrescentar à tragédia dos filhos não se salvarem, são as gerações vindouras. Gerações que seguem. É uma tragédia sobre tragédia. Todos nós pretendemos que esta falha na transmissão não ocorra na nossa experiência, na experiência daqueles que nós conhecemos, dos crentes da nossa igreja. Então eu queria, pela graça de Deus, partilhar convosco alguns princípios. Agora são 6 princípios que eu quero partilhar convosco, que creio que poderão ajudar a criar filhos que sejam uma alegria para nós, como pais, e acima de tudo para Deus. E para o seu bem-estar. É que também temos de perceber que é o seu bem-estar espiritual que está em causa. Nós sabemos que é o mais importante, é que eles se salvem. Todos nós que somos pais, teremos um filho a quem eu chamarei Joel. Eu tenho um irmão chamado Joel e ele é um destes. Vocês vão ter um filho Joel, um de 2. Ou vão ter o Joel, filho de Betuel, autor de um dos livros da Bíblia, ou vão ter um Joel, o filho mais velho de Samuel, que o Simão falou ontem. Samuel tinha um filho que também se chamava Joel, de quem a Bíblia apenas diz mal, que era aceitava subornos, não era um bom juiz. Todos nós vamos ter um dos 2. Ou Joel, filho de Betuel, um homem de Deus, ou vamos ter um Joel, filho de Samuel, que só desonrou o nome de Deus, desonrou o nome dos seus pais e levou a nação de Israel para uma situação difícil. Pensemos qual é que queremos. Eu acho que sei que toda a gente, o que é que toda a gente quer, mas agora temos de fazer por isso. E eu quero então enunciar 6 princípios. E 6 princípios porquê? Porque quero aproveitar a palavra filhos, que foi o tema que me deram, e com as 6 letras da palavra filhos, enunciar 6 princípios. E com a letra F, eu pensei, em primeiro lugar, para que tu possas estancar esta sangria desatada, que é a fuga de almas do nosso meio para o mundo, possa acontecer na tua família. Começa pela letra F. Depois lembrem-se, filhos, tentem lembrar-se disto. Primeiro, F, funda o teu lar sobre os princípios bíblicos. Tu que ainda não fundaste o teu lar, não facilites. Nem te passe pela cabeça prender-te a um jugo desigual com o infiel. Não queiras dificultar a educação dos teus filhos ainda mais. Já é difícil quando são os 2 crentes. Como é que tu queres educar um filho no temor de Deus, no conhecimento do Evangelho, se não tens ajuda do teu cônjuge?
Quando ontem se falou sobre namorar com descrente, o meu desabafo foi logo: esquece, não se metam nisso. Não vos vai, dificilmente vos vai trazer proveito. Não alimentes essa ideia. Dá prioridade àquilo que é mais importante. Deus quer que todos os homens se salvem. E se tu gostas de alguém, primeiro, mostra-lhe. Antes de mostrares o teu amor, mostra o amor de Deus para com ela. E se ela se converter, aí é uma hipótese a considerar. Ser sábio nas tuas escolhas. Como o Simão disse ontem, ser criterioso. Não te contentes com um crente qualquer. Mas procura alguém que esteja em sintonia contigo nas questões de fé e de prática. Alguém que te vá servir de ajuda nesta nobre missão de conduzir os teus filhos a Cristo. Tens de ter alguém que te ajude. Isto é uma tarefa dificílima. E não podes ter um peso morto contigo. E depois, que exemplo é que estão a dar aos filhos? Quando um dia a menina aparece em casa com o meu namorado e ele é descrente. Ai, minha filha, vais meter nisso? Oh. Mas ela fez o mesmo. Cuidado. Eu tenho... Vou só meter um bocadinho a colherada no tema de ontem. Também já meteram no meu. Não. Eu creio, tal como o Simão disse, não há uma pessoa pré-determinada para nós. Eu vou dizer isto, estou à vontade para dizer, porque já disse à Cláudia. Eu sei que poderia ser feliz com outra pessoa, que não a Cláudia. Não imagino a minha vida sem ela. Nem quero imaginar a minha vida sem ela. Nem quero alimentar essa ideia. Mas poderia ser feliz. Que no casamento, mais importante do que encontrar a pessoa certa, é ser a pessoa certa. E também digo, isto é uma pequena brincadeira, mas eu olhando para trás, poderia ser feliz com outras pessoas, mas das pessoas de quem eu me namorei, por assim dizer, talvez outra pessoa servisse. Ao que vejo, costumo dizer, gostei de várias raparigas, mas o Senhor todas me livrou. E conduziu-me até... E eu escolhi a Cláudia. Porquê? Porque no casamento, mais do que olharem para um para o outro e aparentemente darem-se muito bem, é olharem para o mesmo lado. Mais importante do que olharem um para o outro é olharem na mesma direção. E esta direção é a direção do Senhor. Ai de quem se meta a constituir uma família e não estão alinhados. Um valoriza as coisas espirituais, o outro só pensa nas coisas que são materiais. Pode até ser crente, mas ser um crente carnal não serve. Vai dificultar muito a vossa vida enquanto pais. Por isso, antes da chegada dos filhos, prepara o teu lar para que quando eles chegarem, sintam verdadeiramente um lar cristão, onde Deus é o centro, a mãe é sujeita ao pai. Algumas poderão não gostar, mas esta parte a seguir ainda é pior. O pai ama a mãe como Cristo amou a igreja. Se não gostam, se estão descontentes com aquilo que Deus determina para vocês, mulheres, esperem para ver o que é que Deus diz dos homens. Amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Uma casa onde os valores eternos são privilegiados. Este lar que eles devem encontrar. Eu não é sorte, tive a felicidade de, ontem de manhã, eu recebo regularmente umas meditações 2 Minutes with the Bible, em inglês, que os irmãos em OIA traduzem 2 minutos com a Bíblia, recomendo a leitura, e eu vi o título, isto bem, foi Deus que mandou isto, O Lar Cristão.
E eu vou passar a ler rapidamente esta meditação. E aqui o irmão cita: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As palavras de Josué. Não há outro lugar neste mundo tão saudável e refrescante como um lar cristão, um lar onde Cristo é verdadeiramente amado e honrado. Este escritor foi criado num lar como esse. Éramos 10. Pai, mãe e 8 filhos. Havia muita coisa a acontecer a toda hora, mas era uma casa verdadeiramente feliz porque o pai e a mãe nunca nos permitiam ficar tão ocupados com as coisas temporais que deixássemos os valores eternos de lado. Na base de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, líamos uma pequena porção da Bíblia antes de cada refeição e tínhamos meditações em família antes de irmos para os nossos quartos à noite. Resultado? Todos os 8 filhos abençoaram os queridos pais que os conduziram corretamente, moral e espiritualmente, e o melhor de tudo, ensinaram-nos a importância de confiar no Salvador que morreu por todos os nossos pecados. Mais 5 dos filhos e muitos dos netos deram-se a si próprios para o serviço cristão e tornaram-se pastores, reitores universitários, escritores cristãos e missionários em várias partes do mundo. Isto não aconteceu porque somos um pouco melhor do que os outros, mas porque temos experimentado a ajuda e a graça de Deus nas nossas vidas. E tudo começou quando um dia, um jovem norte-americano, como Josué de outrora, tomou uma decisão e afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o escritor disto é Cornelius Stam, um crente que já partiu para o Senhor, mas que admiro bastante e com quem tenho aprendido bastante mesmo depois da sua partida. O lar cristão deve ser isto. Este lar que as crianças encontram quando chegam? Ou encontram uma anarquia, um sítio onde ninguém se entende, onde Deus não é o centro? Cuidado. Então, F de funda o teu lar sobre os princípios bíblicos. Não facilites. Não comeces mal. Não lances as fundações erradas, pois não vais conseguir construir nada de proveitoso. F funda o teu lar sobre os princípios bíblicos e indica o caminho a seguir. Aquelas setas de que fala o Salmo 127 dão-nos a ideia da necessidade que nós temos de apontarmos os nossos filhos na direção certa. Moralmente e espiritualmente. Temos de ser nós a indicar o caminho a seguir. E vamos então a Provérbios 22, 6, um pouquinho à frente. Provérbios 22, 6 é uma passagem que gosto bastante. Instrui ao menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Se não formos nós a instruir os nossos filhos, alguém o vai fazer. E muito provavelmente não ensinará o que desejamos. Devemos ensinar todos os dias, quer por palavras, quer por ações, principalmente, o que está certo e o que está errado. A palavra que aqui é traduzida por instrui dá a ideia de moldar o caráter, exercitar, fazer obedecer a ordens. Os pais devem estabelecer regras de comportamento aceitável que os seus filhos devem obedecer, e se eles não forem obedientes, devem discipliná-los. E aqui é muito importante o seguinte: temos de ser nós a instruir, e há assuntos que não são fáceis de falar, nomeadamente com os filhos as questões sobre os afetos, sobre o amor, principalmente sobre o sexo. Não vou dizer para levantarem as mãos, mas quantos de vocês tiveram os vossos pais a falar sobre a conversa? Aquela conversa. É que se nós não falarmos, alguém vai falar. E eu sei do que é que se fala entre os alunos e sei qual é o mainstream, a corrente principal de pensamento de quem dá educação sexual. E é perverso.
Eu levei um banho de realidade recentemente porque inscrevi-me numa formação sobre sexualidade. E o que eu sinto neste momento, por isso é que digo que este mundo não é para crentes, está completamente em antagonismo para com Deus. Eu sinto que neste momento os crentes, aqueles que defendem a palavra de Deus, são eles que têm de sair do armário agora. São eles que têm dificuldades em assumir não a sua homofobia, por exemplo. Eu não digo homofobia, eu digo heterossexismo. Foi a única coisa que aprendi de relevante na formação. Heterossexismo é uma pessoa que considera que o comportamento heterossexual é o único correto. Ou seja, da próxima vez que me chamarem homofóbicos, não, eu sou heterossexista, vai ver o que é que se quer dizer. Mas estamos num mundo onde a corrente principal é esta. Eu até atrevi-me a falar sobre a questão do preservativo, que achava que não era conveniente, não era boa ideia estar a facultar a dar-lhes, poder eventualmente disponibilizá-los quem os quisesse pedir, mas vieram logo com estudos de que dar preservativos até adia a primeira relação sexual. Ou seja, neste momento a cultura é esta. Já sabemos o que eles vão fazer, por isso é importante que os pais ensinem em casa. Porque lá na escola não são os professores que vão dizer é tudo normal. Até a questão dos afetos, da homossexualidade e tudo mais, não vai haver nenhum professor que diga a um aluno, olha, está mal. Tem de ser os pais a explicar isso. E há que ter sabedoria relativamente a isso. Muito importante na área de indicar o caminho, de indicar o caminho, é que indicar o caminho inclui seguir o caminho. Aquela frase célebre de que o líder é aquele que sabe o caminho, mostra o caminho, mas faz só o caminho. O nosso exemplo é importantíssimo. Não podemos esperar que os nossos filhos abracem a fé em Cristo se a nossa vida mostra que nós somos hipócritas. Nós agimos de uma forma ao domingo e aos dias de reuniões e nos outros dias somos completamente diferentes. Professamos uma fé ou eles vêm-nos a viver essa fé? Porque eles estão muito mais atentos do que nós pensamos. Por vezes estou a ter uma conversa com a Cláudia, penso que ele não está a ouvir nada e de repente está-se assim com qualquer coisa, ele está a ouvir a conversa, está atento e observa, e interioriza. Há uma história que li sobre a importância do exemplo que se dá aos filhos e sobre o facto de que eles nos imitam muito mais do que nós possamos pensar. Uma mãe crente, convidou várias pessoas para jantar em casa. E tinha a filha pequenina, com 6 anos, e perguntou se ela queria dar graças. E a filha, mas eu não sei o que é que eu hei de dizer. Dar graças, não sei o que é que vou dizer. Olha, e a mãe diz assim, diz o que a mãe diz. E ela fecha os olhos e diz, oh Deus, para que é que eu fui convidar tanta gente para jantar? Ou seja, a criança interiorizou não o que a mãe dizia, mas o que a mãe fazia. E o que é grave é que esta mãe não queria passar... O que é que a mãe queria passar para a criança? Que exemplo é que a mãe queria passar para a criança? É bom ser hospitaleiro, é bom sermos agradecidos a Deus, mas não, o que ela estava a passar era algo completamente errado. Era até hipócrita. A minha mãe é hipócrita, no fundo. E que eles vêm-nos, na igreja, vêm-nos em casa. Os nossos filhos veem em nós pessoas verdadeiramente comprometidas com Deus e com a sua palavra, ou veem em nós pessoas cuja vida cristã se resume a uma reunião semanal. Não poderemos esperar muito mais dos nossos filhos se é só isso que lhes mostramos. Havia um crente que dizia, não levem os vossos filhos apenas à escola dominical. Depois eles crescem e vão só à escola dominical. E ir só à escola dominical, agora acrescento eu, ir só à escola dominical é o primeiro passo para depois não ir a nenhuma reunião.
e afastar-se, desviar-se dos caminhos de Deus. Já não é a primeira vez que eu falo aqui sobre isso, mas eu vou voltar a falar. Venham aos cultos. Sempre que vos for possível. Sempre que... E quando não for possível, tentem orientar a vossa vida de forma a poderem vir. Eu sei que, por exemplo, à quarta-feira não é fácil, porque alguns têm filhos pequenos, e que eles puderem, tragam-nos. E eu vou ter de falar sobre isso. Hoje não estive na ceia do Senhor. Foi uma exceção rara. Mas eu vou perguntar-vos o seguinte. Tem reunião aqui às 11. Tem uma reunião às 10. Se vocês só vêm às 11, que exemplo é que estão a dar aos vossos filhos? Venham à ceia do Senhor. Portam-se mal. Vão-se habituando. Vão-se habituando a estar no ambiente da igreja. É importante. Senão eles vão habituar-se a vir só. Os meus pais também só vinham a uma reunião. Muito cuidado. Mostrem que realmente aquilo de que falam diz muito. Mostrem que realmente a fé em Cristo é a coisa mais preciosa que vocês têm. E há aqui outra coisa que eu quero falar, que... Ainda há bocado, quando falava das estafetas, uma pessoa passa o testemunho diretamente à outra. Não faz sentido atirá-lo. Não podem. Não podem atirá-lo. Da mesma forma, não vos passe pela cabeça a ideia que alguns tentam fazer. Eu não vou, mas eu mando. Mando com os avós. Cuidado. Se tu te preocupas com a alma do teu filho, vai também. Não te passe pela cabeça uma coisa dessas. Levem os vossos filhos a uma igreja onde haja uma saudável convivência, onde a palavra de Deus seja anunciada com fidelidade, corretamente dividida, onde não haja um espírito meramente religioso, onde se perceba que realmente Deus está ali. Ensinam a cantar, ensinam a orar. Permite que ele tenha amigos crentes, convivências cristãs saudáveis, pois isso irá permitir que eles tenham outros jovens como eles, que também partilham da fé dos seus pais, passam pelas mesmas lutas na escola e nas amizades e tudo mais. Eu fico perplexo, é o início daquele filme de que vos falava. Do filho que se afasta. É quando os pais levam os seus filhos à igreja só, e eles... Uma igreja que não tem jovens, não tem crianças da idade dele, não convive com outros jovens da sua idade, e que partilham, e que andam na igreja, e que nós queremos que eles se convertam. Levem-nos a acampamentos, a reuniões de jovens. Estão à espera de quê? Que ele encontre um perdido e desgraça a sua vida espiritual? É isso que querem? Eu lembro de como foi importante para mim a convivência com outros jovens crentes nos acampamentos. Nas minhas vindas aqui à Quinta de Conde, foi muito importante para mim. Em casa, e a quem honra. Em casa do irmão Palmeiro, foi muito importante para mim também. Convivência com outros crentes. Porque foi aí que fortaleci os meus laços de amizade. Os crentes, os jovens crentes, eram o meu foco durante a semana. Sábado à tarde vou à casa do irmão Palmeiro, vou estar lá com os meus amigos. Estar lá com o Simão, estar lá com a Cláudia. Era importante para mim. Mais importante a Cláudia do que com o Simão. Mas foi aí que eu conheci melhor os crentes, conheci melhor a Cláudia, que percebi que era a pessoa indicada para partilhar a minha vida. Cuidado com isso. Temos de dar todas as ferramentas necessárias para
saírem deste mundo, para não se embrenharem neste mundo. Depois a decisão é deles. Mas nós temos de fazer a nossa parte. Procura-lhe passar-lhes o conhecimento do Evangelho, mas um conhecimento inteligente, não baseado apenas em sentimentalismos ou superstições. Passa-lhes um conhecimento que resista às investidas do inimigo. E não te limites a passar-lhes informação, mas incute-lhes a importância de que a palavra de Deus deve fazer parte das suas vidas. E eu gosto muito desta passagem de Deuteronômio 5, eu vou ler. Deuteronômio 6, 5 a 7. Vou ler rapidamente. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus deve estar em tudo quanto nós fazemos e dizemos, deve estar exposta nas nossas casas. O que é que nós temos posto em nossas casas? Versículos da Bíblia? Ou coisas vãs deste mundo? O que é que eles veem? Pelo menos quanto a isso, o Lucas não se pode queixar. Se ele for a ver a biblioteca do pai, tem livros de matemática, claro, e tem livros, bíblias, comentários bíblicos, livros cristãos. É isso que ele vê. O que é que os nossos filhos veem em nossa casa? E prepara-te para dar respostas adequadas e realistas às suas perguntas. Temos de estar preparados. Não lhes respondamos com mentiras. Eu não sei até que ponto é que a resposta sobre de onde é que vêm os bebés, falar da sementinha, essas coisas assim erradas, não sei se será boa ideia. Talvez seja melhor prepararmos para quando vierem as perguntas. Porque o Senhor diz, quando a nação de Israel preparava a Páscoa, se acontecer que o teu filho, no tempo futuro, te pergunte o que é isto, acho que isto vem no seguimento de cortar a cabeça a um animal. E se calhar é melhor estarem preparados para explicar porque é que estão a matar um animal, não é? Então, o que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou como o forte do Egito da casa de servidão. Vai acontecer no tempo futuro que o teu filho te vai perguntar coisas e tens de estar preparado para lhe responder. E há aqui um cuidado que tem de ter com a alimentação dos vossos filhos. Isto é muito, muito solene. Por favor, não comam à mesa de refeição, não comam crente assado. Não, quando eu digo crente assado, às vezes diz-se que ao domingo ao almoço o que se come é pregador assado. Ou seja, estão a falar mal do que o pregador disse, isto e aquilo. Por favor, que os vossos filhos não vos vejam a falar mal dos crentes. Não passem aos vossos filhos um espírito de amizade entre os crentes. E mesmo que haja divergências, e que as há, evitem de lhes enfiar isso pelos olhos dentro. De outra forma, vai chegar uma altura, e eu vejo isso na minha família, que não querem nada com os crentes porque é só hipocrisia. Tentemos preservá-los disso. Eles vão perceber que há inimizades, mas que não nos ouçam a falar mal dos crentes. Não nos ouçam falar de coisas proveitosas. Funda o teu lar sobre os princípios bíblicos, letra F. Indica o caminho a seguir, letra I. Lidera o teu lar, da letra L. Eu gosto muito daquela passagem em que o apóstolo Paulo se dirige a Filémon e diz: ao amado Filémon, nosso cooperador, e à nossa irmã Ápia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa. Será que o apóstolo Paulo poderia dizer isto a nós? Eu sei que ali havia mesmo uma igreja, mas será que há uma igreja, entre aspas, em nossa casa? Paulo poderia dizer isso? É Deus que ocupa o centro? É o pai que toma a liderança? E a mãe
é a fiel adjutora? Faz-se o culto doméstico? Lê-se as escrituras? Ora-se, como na família do irmão Stem? Ou a Bíblia fica a ganhar pó durante a semana? Ou semanas? Entre idas à igreja? Os filhos vêm e ouvem os pais orar? Ouvem falar dos assuntos espirituais pela positiva? A liderança dos pais passa também por aqui. O pai deve ser o cabeça do lar. A mãe, a fiel adjutora. E grandes tragédias ocorrem quando os pais se demitem da sua função de educar os filhos. Os pais, homens. E deixam tudo entregue às mães. Os filhos precisam tanto de um como do outro. Das características do pai e das características da mãe, do rigor e disciplina do pai, do amor e da compreensão da mãe. E é importante também que os pais, sobre a liderança, estejam dispostos a disciplinar os filhos. Infelizmente, nós temos um exemplo trágico nas Escrituras. David, depois que pecou, adulterou com Batseba, parece que ele ficou incapaz de exercer liderança sobre os seus filhos. De facto, ele não era exemplo. E deixou de conseguir exercer liderança sobre os seus filhos. Ele não puniu o seu filho Amnon, que cometeu incesto com Tamar. Não puniu o suficiente Absalão, porque Absalão matou a Amnon. Não puniu o suficiente. E depois andou ali com paninhos quentes com ele, não lidou com ele da forma correta e na altura correta, e depois teve de andar fugido dele. Porquê? Porque não o disciplinou na devida altura. E mesmo o outro filho, Adonias, ele nunca o contrariou. Deixou os filhos andar de qualquer forma. Não existia liderança firme naquele lar. Mas era importante, é essencial para o amadurecimento dos nossos filhos que nós os disciplinemos. Porque não contrariar, deixar fazer o que ele quer fazer, isso vai ser trágico para ele. Nós vemos as nossas sociedades e as escolas cheias de pessoas que não estão habituadas a ser contrariadas. Eu ouço, vezes sem conta, não é a minha mãe que faz isto, não vai ser você que vai fazer. Nem a minha mãe me tirou o telemóvel. É isso que a gente ouve. Não estou habituado a ser contrariados. A Cláudia está a ler e depois vou ler a seguir um livro que o nosso irmão Zé Luís recomendou e ofereceu a muitas pessoas. Diga não aos seus filhos. Temos de saber dizer não. Temos de... Não é para a nossa satisfação do nosso ego, é para o bem deles. David não o fez e sofreu ele. Todos estes filhos se perderam. Somos a ver a morte, foi uma morte trágica para todos estes, para estes três filhos. Amnon, Absalão e Adonias, estes três filhos que ele não soube contrariar, não soube disciplinar no devido tempo, sofreram muito. Uma palmada firme não faz mal nenhum. É preferível sermos nós a corrigir os nossos filhos do que depois ter de ser as autoridades a corrigi-los um dia mais tarde. E eles não vão ser tão compreensivos como nós. Mas esta disciplina não deve ser levada ao extremo. A Bíblia fala-nos nas características do ancião, não deve ser espancador. Também não chegamos ao extremo de ser violentos com eles. Porque também a Bíblia diz-nos para que não percam o ânimo. Se nós formos demasiado rigorosos, podemos estar a fazer com que eles percam o ânimo. Efésios 6,4. Vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Cuidado. Havia ainda é vivo, um crente, era muito duro com os filhos.
forçava-os a ir à igreja, em vez de ser com amor, era pela força, e era violento, batia nos filhos. E o meu pai chamava-lhe a atenção, e ele terá dito uma vez: eu sou Deus em minha casa, eu posso matar os meus filhos. A compreensão que ele tinha era esta. Isto é um espancador, uma pessoa que não sabe revelar amor. Não é isto que se entende por liderar um lar. Liderar pelo amor, disciplina firme, mas também em amor. Outra que eu quero... estas 3 que se seguem são mais rápidas. Estas 3 primeiras. Do F, funda o teu lar sobre os princípios bíblicos, e indica o caminho a seguir, L, lidera o teu lar. Agora, H, honra a Deus mais do que aos teus filhos. Na minha experiência, podemos abrir as Bíblias no primeiro livro de Samuel 2, uma das coisas que mais me custa, na minha experiência com pais e filhos, é quando um pai vem em defesa do seu filho numa situação que é completamente inaceitável que o filho fez. O filho é completamente censurável, ainda vem o paizinho defender o menino. É horrível. A Cláudia contou-me uma situação em que uma criança de 2 anos quer fazer as coisas de uma determinada maneira. E a norma na sala onde a Cláudia está é uma. Mas o filho quer fazer de outra maneira. E a mãe criou sérios problemas porque quer fazer a vontade ao filho. Criou sérios problemas até ao normal funcionamento da sala de crianças de 2 anos. Porque não querem contrariar os filhos. Aí o meu filhinho, ele quer assim, é melhor para ele. Crianças de 2 anos, por favor. Acho que quando nós estamos a fazer as vontades de todos os filhos, estamos a criar monstros. Não estamos a criar os filhos, estamos a criar monstros. Porque eles vão pensar que podem levar sempre a sua avante. E é horrível quando nós vemos isso. Filhos que sabem que o pai ou a mãe, às vezes até é a mãe às escondidas do pai, que vem tentar esconder, tentar defender o filho. Mas no primeiro livro de Samuel 2:29, nós lemos, a dada altura, por causa do sacerdote, sumo sacerdote Eli, que ele não repreendia os seus filhos. O Senhor tem de lhe dizer, vou só citar aqui esta parte: honras a teus filhos mais do que a mim. Cuidado, não honremos mais os nossos filhos do que a Deus. Se os nossos filhos cometem erros, não os defendamos. Amamos-los, temos de os corrigir. Mas aqui e ali, em vez de os disciplinar e tirar os seus filhos do lugar que tinham, porque eles estavam a fazer isto. Eles deitavam-se com mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. E depois comiam também dos sacrifícios. Ou seja, estavam a ter um comportamento completamente inaceitável. E ele deu-lhes uma leve repreensão. E o Senhor teve de dizer: honras mais aos teus filhos do que a Deus. E a consequência foi a perda para ele morreu, os seus filhos morreram, e houve perda para a nação de Israel. E o que é extraordinário é que mesmo Samuel não aprendeu. Samuel, que vivenciou tudo isto, assistiu a tudo isto, à queda de Eli e dos seus filhos, caiu no mesmo erro. Os seus filhos não eram em condições, em 1 livro de Samuel 8, um deles era o tal Joel, que não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. E o que é que Samuel fez? Em vez de os repreender, de os tirar a autoridade que eles tinham, eles continuaram a ser juízes, pessoas que tinham um cargo de importância na nação de Israel. Ele não soube
lidar com a situação da melhor forma, honrou mais aos seus filhos do que a próprio Deus. Se nós vimos os nossos filhos a ir por um caminho errado, por favor, façam um favor a eles, a vocês próprios, a eles e à obra de Deus. Não se metam do lado deles. Repreendam-nos, mostrem-nos o caminho a seguir. Eu fico estupefacto quando vejo situações em que pais tentam reescrever a Bíblia, essa expressão, tentam alterar o que a palavra de Deus diz para se encaixar na experiência que os seus filhos estão a viver. Eu digo isto nomeadamente em relação a pais crentes em que o filho agora diz que é... Desculpa lá estar a falar da mesma situação. O filho é homossexual. E os pais agora tentam fazer aqui um contorcionismo para tentar dizer que é aceitável aos olhos de Deus. Tentam reescrever a Bíblia. Porque põem a sua experiência e a dos seus filhos acima do que a palavra de Deus diz. Por favor, não reescrevamos a Bíblia, não contradigamos o que ela diz só porque os nossos filhos vão por um certo caminho. Se estamos a optar entre a palavra de Deus e os nossos filhos, que Deus nos dê a sabedoria e a firmeza de caráter de não mudar as nossas convicções por causa daquilo por que eles passam. Letra O. Primeiro, F, funda o teu lar. I, indica o caminho. L, lidera o teu lar. H, honra a Deus mais do que aos teus filhos. O, ora pelos teus filhos. Oras pelos teus filhos? Oras com os teus filhos? Se nós valorizamos a Deus e aos nossos filhos, iremos orar por eles a Deus. Nós só oramos por coisas que realmente nos são caras. São importantes para nós. E a oração mostra que nos preocupamos com eles. Estamos verdadeiramente empenhados em conduzi-los no bom caminho. E por isso fazemos as nossas petições conhecidas diante de Deus. E se orarmos, iremos estar a segui-los de perto. Estaremos a incluir Deus nesta nossa tremenda missão. E depois Deus promete-nos a sua paz, que excede todo entendimento. Preocupa-te com os teus filhos. Dá-lhes atenção. Ouve e não ouças apenas. Escuta. Dá atenção ao que eles dizem. A melhor forma de mostrar que te preocupas com eles é, de facto, orando. Conta-se a história de um homem, de um assassino, um criminoso, que foi morto, foi condenado pela morte da sua própria mulher e foi executado. Então, tinham de fazer o funeral dele e pediram ao general William Booth, fundador do Exército de Salvação, para fazer o seu funeral. E claro que os rostos das pessoas que estavam ali presentes eram de grande ira, de grande raiva por aquilo que aquele homem tinha feito. E este crente, William Booth, desarmou-os logo dizendo: John Starkey, tal, nunca teve uma mãe que orasse. Foi o que falhou na vida dele. Ter uma mãe que orasse, uma mãe que se preocupasse com o seu bem-estar espiritual, com o seu destino eterno. Pois claro, deu nisto. Oremos pelos e com os nossos filhos. E por fim, letra S. Sabe que eles são responsáveis por tomar as suas próprias decisões. Não fiquemos... Claro que é uma dor de coração ver um filho nosso a não querer nada com Deus, a não seguir os caminhos de Deus. Mas se nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance, devemos estar descansados, sabendo que cada ser humano é dotado de um livre-arbítrio e que a sua responsabilidade para com Deus é individual. Aquilo que nós fazemos com os nossos filhos, fazemos o melhor que podemos e, por favor, que tenhamos consciência de que fizemos mesmo o melhor que podíamos. O que nós fazemos para os nossos filhos não é determinístico, ou seja, não há receitas infalíveis que garantam o sucesso relativamente aos filhos. Mas há apenas estas recomendações que
que vos dei, que eu considero úteis para que possamos dar as ferramentas a eles para que a vontade de Deus se cumpra nas suas vidas. Qual é a sua vontade? Que eles se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando tentamos passar-lhes o testemunho e já lhes fizemos ver, quando tentamos passar-lhes o testemunho e lhes fizemos ver que a fé em Cristo é o mais precioso que temos para lhes dar, depois a decisão é deles. E infelizmente não está fora de questão eles decidirem largar o testemunho e continuarem a corrida já desclassificados. Não podemos fazer nada contra... Podemos fazer, mas depois a decisão final é deles. Eu tanto quanto vejo, Arão teve 4 filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Creio que eles tiveram todos a mesma educação. Mas ainda assim, os 2 mais velhos, Nadab e Abiú, escolheram o caminho errado. Escolheram oferecer fogo estranho a Deus. Claro que já o tinham visto o seu pai pecar gravemente contra Deus quando fez aquele bezerro de ouro. Mas viram também o seu arrependimento e as consequências do seu pecado. Ainda assim, 2 dos seus filhos optaram pelo caminho errado. Para os pais que possam parecer ter perdido os seus filhos, lamento muito a escolha que eles tenham feito. Eu sei que vocês lamentam muito mais. Talvez possam ter falhado em algumas destas áreas. Eu próprio sei que falhei em algumas. Só peço a Deus misericórdia e para que possa ter a alegria de ver o meu filho crescer como um crente saudável, um crente que honra a Deus. Mas os pais que parece que os seus filhos optaram por outro caminho, continuem a orar por eles. Continuem a tentar fazer-lhes ver o quão importante Deus é para vocês. E esperemos que Deus nos dê a alegria do filho pródigo voltar a casa. E que não tenhamos nós, que somos do Senhor, de lamentar que os nossos filhos entrem para esta negríssima estatística que é dos filhos de Deus, dos filhos de Deus que não se tornam filhos de Deus. Alguém tem alguma pergunta que já tenha escrito e para recolher? Então, o Daniel vai responder a estas. E se entretanto alguém quiser escrever mais alguma, ainda o pode fazer. Devo dizer que já é quase uma. Vamos lá. Esta é a parte que eu mais temia. Não, a parte que mais devemos temer é a parte que eu espero que nunca se verifique, que é de ver os nossos filhos dizer isto não é para mim. Essa é a parte que todos nós devemos temer. Como pais, devemos obrigar os nossos filhos, ainda muito novinhos, a irem à igreja? Eu creio que sim. Não deve ser sequer uma... Nem sequer devemos dar a hipótese de dizerem que não. Pequeninos, venham connosco, os pais vão ao sítio, eles vão. Mas claro que é muito mais importante, a partir de uma certa idade, ganhá-los pelo amor do que pela obrigação. Eles que percebam que é importante, e que se sintam bem. Depois também há aqui um problema que é eles sentirem-se bem e nós às vezes podemos dar-lhes coisas para eles estarem... É algo que nós, em bom tempo, creio que conseguimos estancar, que é... jogos. Não tragam. A Bíblia, claro que uma criança pequenina, ler a Bíblia se calhar não é a coisa que mais lhe interessa, mas evitem coisas eletrónicas nas igrejas. Não é? E lá está. E aí também é importante o exemplo. Se nos vem a nós a mexer num telemóvel de forma sistemática numa igreja, depois também como é que vamos? Quando a Bíblia fala da vara como meio de... Mas a primeira pergunta, creio que sim. Os filhos não podemos estar a dizer queres ir
Eu lembro perfeitamente, quando era novo, tenho plena noção, pelo menos uma vez fiz isso, eu a fazer-me esquecido, demorar-me para não ir à igreja. Não é natural nós querermos ir. Estar sentado uma hora a ouvir algo que não nos diz nada por enquanto, mas é importante que vão se habituando a ter esta cultura do culto, de estar sossegado no culto. E aqui no caso da igreja em Quinta de Conde, creio que tem, pelo menos na escola dominical, não faz sentido não os trazerem. Quando a Bíblia fala na vara como meio de repreensão, será mesmo a vara literalmente? Eu nunca usei vara, mas há um sítio muito apropriado para bater. Uma parte do corpo que é privilegiada para, para bater. Na cara, às vezes quando fazem asneiras particularmente difíceis, dá-nos vontade de bater noutras partes do corpo, mas a vara não direi vara, penso que vara é sentido figurado, porque uma vara magoa bastante, e mais importante do que o doer é eles perceberem que magoaram o pai, magoaram a mãe e que estão a desonrar os seus pais e estão a desonrar. Obrigado. Estão a desonrar estão a desonrar a Deus. E a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Se vós filhos obedecei a vossos pais em tudo, não mete ali condições, obedeçam aos vossos pais. Tendo filhos pequenos, será importante ou necessário levá-los aos cultos, estudo bíblico e pregação, visto não prestarem atenção. A partir de que idade? Eu acho que devemos trazer sempre. Se vem o pai e a mãe, devem trazê-los às reuniões, pelo menos ao domingo. Acho que devem trazê-los sempre. Lá está, a ceia do Senhor, a reunião de pregação, a escola dominical, o estudo bíblico, já pelo menos aqui na Quinta de Conde, será um pouco mais complicado, porque tem aulas no dia a seguir. Gostaria de poder dizer que sempre levei os meus filhos a todas as reuniões. Não levei. Nomeadamente, estudo bíblico à noite, muitas vezes não levava. Lá está, ia só eu, deixava a Cláudia com o Lucas. Mas será importante que, quanto antes, um bocado ao contrário do que o Simão dizia ontem, o mais tarde possível, não, o namoro. Aqui, o mais cedo possível, que eles percebam que é importante estar nos cultos. E que... Porque é ali que nós aprendemos, é ali que nós convivemos. É ali que nós convivemos com os crentes. Ok. A partir de que idade vir às reuniões todas como os pais vêm? Não direi, não sei se posso dizer um nome, um número certo, mas antes da adolescência começarem a vir, habituarem-se a vir, a ouvir as pregações, estudos bíblicos, quanto antes. Agora tenho aqui algumas perguntas. Numa casa descrente, e quem não tem ou não teve a disciplina do pai porque não tinha pai? Pois, eu estou a falar do cenário ideal, não é? O cenário que Deus quer que tenha. Por vezes isto pode levar, eu não sei bem o que é que se pretende com a pergunta, quem não tem ou não teve a disciplina do pai porque não tinha pai. Aí tem de ser a mãe a fazer as duas coisas. Mas não é o ideal. O ideal é mesmo o pai e a mãe. Alguns têm de ser criados pelos avós. Mas aqui começa-se a perder muita coisa. Começa-se a falhar. Por isso, nós devemos tentar, nós que temos as ferramentas todas, dar a educação o melhor possível aos nossos filhos.
de facto não tem a disciplina do pai, é muito. Fica. Há ali uma falha que há. Quanto a viver só com a mãe descrente, desde muito cedo, quanto a viver só com a mãe descrente desde muito cedo, que impacto pode ter na vida daquela criança? Vai ter, só com a mãe descrente vai ter muito impacto. Porque não tem o pai, só tem a mãe descrente para criá-lo na doutrina e demonstração do Senhor. Não sei como é que se faz com uma mãe descrente. Há alguma educação que se dá às crianças, mas vai falhar, vai haver ali falhas. E aí se houver, se for alguém que esteja a assistir numa igreja, a igreja também deve estar atenta a esses factos, essas situações, para que... Obrigado. Eu tenho almoço feito, acho eu. Vai ser... a igreja tem de estar atenta e tentar ajudar esta criança. Se nós detectamos alguém que não tem pai ou não tem pais crentes e nós podemos fazer alguma coisa por eles, a igreja tem de estar atenta e tentar substituir na doutrina e na demonstração do Senhor aquilo que falta, aquilo em que os pais estão a faltar. O que cabe ao filho vivendo apenas com a mãe e o filho sendo crente já crescido e a mãe não. O filho cabe ser... O filho sendo crente já algo crescido e a mãe não é crente. Esta é uma situação por vezes complicada. Nós conhecemos alguns casos de filhos crentes, têm os pais descrentes e eles não facilitam a vida. O ensinamento que temos é os filhos serem obedientes aos seus pais, porque isto é justo no Senhor. Assim, se eles nos impedem de vir às reuniões, também não vamos ser rebeldes. Alguns casos de alguns filhos que conseguiram, pelo seu bom testemunho e pela sua não rebelião, alguns ganhar os pais, outros, pelo menos, permitir que os seus pais os deixassem, não os incomodassem na sua caminhada, na sua fé. Mas eu penso que a rebelião para com os pais não é boa ideia. Há a história de um casal que queria casar, uns jovens que queriam casar, à revelia dos pais. Os pais não eram crentes. E foram ter com um crente que para os casar, ele disse, não, primeiro entendam-se com os vossos pais, eu não vos caso. A rebelião para com os pais, sendo descrentes, é uma boa desculpa. É uma desculpa para ele é descrente, eu tenho de fazer as coisas da minha maneira, eu não vou obedecer porque ele é descrente. Não é tão simples quanto isto também. Há situações muito complicadas. Mas eu creio que esta é a norma, é o que nós lemos nas Escrituras, que os filhos devem ser obedientes, devem honrar os seus pais. E vou só ler rapidamente. Vós filhos, obedecem tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Devemos ser obedientes. A tua mensagem é só dos pais para os filhos ou podemos adaptar dos filhos para os pais? É assim, se os pais são crentes, é muito mais fácil. Mas se os pais não forem crentes, é um pouco o que eu estou a dizer, temos de mostrar-lhes que realmente aquilo em que nós queremos é mesmo importante, é mesmo a nossa vida. Não é apenas um clube de amigos, algo que nós descobrimos e que estamos a achar piada, porque alguns pais são capazes de pensar, aquilo depois passa-lhes. Não, mostrem-lhes que aquilo não é algo passageiro. Não é algo só porque eu tenho amigos, não é só porque tenho lá alguém de quem eu gosto. Não, mostrem-lhes que é realmente a vossa vida é isto. E tenho quase a certeza de que se nós conseguirem ganhar para Cristo,
pelo menos eles irão respeitar a vossa decisão e irão deixar-vos viver a vossa fé de uma forma quieta e sossegada. Além de orar e falar de Cristo, que mais posso fazer? Quando é que... Quando ele chegou a frequentar a igreja quando pequenino, não é? Porque ele que de pequeno chegou a frequentar a igreja. Mas, é assim, tem de ver em nós algo diferente, algo que lhe possa interessar. Não é fácil, não é fácil porque isto no caso dos filhos que se desviam, não é? Não é fácil, ele já tomou uma decisão e só mesmo a graça de Deus na sua vida e um exemplo de Cristo vivido em nós é que poderá abrir os teus olhos. Não é fácil e é uma dor de alma mesmo ver que o filho, aquilo que nos é mais querido, não diz muito pouco ou não diz nada aos nossos. É uma tragédia, é triste, como o caso de Ló, alguém lhe diz, tens mais alguém aqui? E todos nós temos. E que não se dê o caso de, como Ló, nós quando falamos das coisas de Deus, eles nos tenham por zombadores. Mas tem de ver um exemplo perfeito, quase perfeito em nós. Tem de ver que, de facto, aquilo que nós dizemos é sincero, é genuíno. É errado um pai obrigar um filho a ir à escola? Eu acho que não. Acho que faz parte. Não é tão importante como ensinar-lhe o caminho em que deve andar, mas é vital. É importantíssimo mandar o filho para a escola. Não estou a ver qual é o objetivo da pergunta, mas sim, tem. O filho não pode ter, não tem voto na matéria, passa a expressão, é algo que é suposto. O problema por vezes é que ainda ontem ou hoje a Cláudia falava-me sobre algo que as crianças aprenderam ali e dizia-me ela, não devemos perguntar ao Lucas se ele quer ir levar o lixo. Não, vens levar o lixo. Não é, se perguntarmos a opinião das crianças, eles querem comer chocolate só porque no almoço, ao almoço e à noite. Não pode ser. Tem de ser. Tudo é isto. Nem sequer colocar opção. Se queres, se deixarmos à escolha deles, é bom. Devemos ser rigorosos na disciplina. Sim, não sendo violência gratuita, mas é rigor, consistência, ou seja, não facilitar. Ou seja, depois de serem definidas regras e limites, não é começar a relaxar. Esse é o problema. Devemos ser rigorosos e tem de haver comunicação entre o casal. Porque uma coisa que me irrita profundamente, e o Lucas começa a perceber isso, ele pede uma coisa a um e depois vai pedir ao outro. Isso é marca registada, não é? Das crianças, de qualquer. É natureza pecaminosa nas crianças. E devemos ser muito rigorosos, definir regras e depois aplicá-las, porque senão eles começam a perceber. E eu sinto isso nas escolas também. Nós tentamos definir regras, só que depois começamos a facilitar aqui e ali, e quando damos por ela está tudo num caos. Está tudo num caos e depois, lá está, depois temos de dar um murro na mesa e depois às vezes temos de ser violentos. E porquê é que somos violentos? Porque não conseguimos travar a coisa a tempo. E pode acontecer isso, se não formos
rigorosos, se não formos criteriosos e consistentes, coerentes. E uma coisa que não pode acontecer é por uma coisinha... uma coisa que é importante que eles percebam porque é que estão a ser castigados. Não é dar-lhe e a criança nem sequer perceber. Não, isso não deve ser assim. Isso acontecia com o meu pai quando era pequenino, era castigado. Eu disse, mas eu não fiz nada. Olha, já tens para quando mereceres. Como contrariam a forma de estar negativa dos meninos perante um todo lá fora? Pois é que há aqui demasiados inimigos. Há o diabo, há a carne, há o mundo. A resposta é, eles têm de ver Cristo em nós. Temos de mostrar que realmente os amamos, nos preocupamos com eles e indicar-lhes o caminho. Eles têm de fazer aquilo que nós queremos por amor e não por exigência. Claro que até um certo ponto temos de ser nós a dizer vens e não há discussão. Mas temos de tentar ganhá-los pelo amor, levá-los a bem, levá-los a mal. Vejam aquele exemplo deste, creio que é crente, mas que perdeu os 3 filhos para o mundo, para uma vida sem Deus, porque foi demasiado rigoroso. Tens 1 minuto para responder às outras perguntas. Era espancador, era tudo mais. Ora bem, 1 minuto, ok. As drogas, sexo, más companhias, situação do mundo, etc. Devemos ser claros nestes assuntos ou devemos minimizar as influências do mundo? Eu acho que eles têm de saber. Têm de saber o mundo que há lá fora. Não vamos estar aqui com floreados. Eles têm de perceber que é um mundo completamente sem Deus. Claro, também não vamos falar de drogas e sexo, não vou falar disso ao Lucas agora, mas vou ter de lhe explicar que realmente o curso deste mundo é completamente contra Deus. E tem de ser o mais claro possível, não andar aqui com falinhas mansas, tem de ser muito claro. Quando uma família monoparental, o filho pode ou deve ou não assumir o controle do lar, ser ele a fazer as funções do homem, no sentido de gerir as coisas do lar. Se for um filho já crescido e só tem a mãe, não é? Há certas coisas que ele pode fazer, por exemplo, o culto doméstico pode até uma maneira dele se atirar para a frente e ser proveitoso para a sua família. Creio que pode, mas claro, deve sempre, ressalvando, não é ele tomar o controlo, não é a mãe, continua a ser mãe. Ele deve honrar o seu pai e a sua mãe, neste caso, honrar a sua mãe. Sim, creio que é isso. Deve ser, por assim dizer, o sacerdote do lar. A pessoa que estabelece ali porque é o homem que deve fazer. E se o pai falta, ou se não é crente, ou se não está presente, creio que pode fazer algumas coisas, mas sempre sendo sujeito à sua mãe, neste caso. Lamento se não respondi da forma mais adequada. Fiz o melhor que sabia.